Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Para a nossa reflexão aqui, vamos ler aqui em Marcos capítulo 4 e versículo 39, que nos diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Aqui é um versículo que nós vemos aqui, somente esse versículo, para a nossa reflexão. Aqui, quando Jesus autoriza os discípulos para passar para o outro lado da margem, que era para o outro lado do rio, Jesus entrou no barco e ele como confiava nos discípulos, que os discípulos eram muito experientes em mar, por serem pescadores, Jesus já foi entrando no barco e dormindo logo, né? Mas só precisou Jesus dormir para a tempestade começar. Quando começou essa tempestade, bateu o desespero. Acredito eu que eles nem lembraram de Jesus, porque Jesus entrou no barco, já foi, diz a Bíblia que ele foi ali dormir, não acredito que foi em qualquer lugar, acredito que deve ter sido no porão do barco, como foi no porão do barco, lugar mais reservado, e acredito eu que eles nem lembraram. Quando a tempestade começou, as ondas batiam, começaram a jogar água dentro do barco e o desespero aumentando, porque a água já estava entrando fortemente no barco. Mas acredito eu que eles nem lembraram que Jesus estava no barco, porque eles ficaram tão desesperados, tentaram tirar água, não resolveram. Aí, realmente, eles lembraram de Jesus. Vamos lá conversar com o mestre, né? Quando chegaram lá para Jesus, para falar com Jesus, a primeira coisa que eles iam falar assim: Mestre, não te importas que morramos? Aí eu lhe pergunto, Jesus também não estava no barco? Se os discípulos morressem, Jesus também ia morrer, pela lógica, né? E eles vieram logo com essa pergunta, com essa acusação. Em vez de fazer outra pergunta, mestre, o que devemos para sair dessa situação, para sairmos dessa situação? Já foram logo acusando. Mestre, não te importa que morramos? Não te importas, né? Mas só precisou uma palavra do mestre, que foi essa palavra: cala-te, aquieta-te, mar. Logo veio a grande bonança e calmaria no mar, porque só precisou de uma palavra. E quando Jesus autorizou a passagem dele, dos discípulos para o outro lado, Jesus sabia que eles iam chegar, porque foi uma ordem divina. Quando Deus autoriza, vai chegar, não importa como vai chegar, você vai chegar. Se Jesus autorizou sua passagem de um lado para o outro, se Jesus autorizou sua saída de um lugar para o outro, vá, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Quando Ele autoriza, não precisa você dizer assim: ah, Senhor, mas eu não sei nem falar. Ah, Senhor, sou apenas um menino. Como disse Jeremias, né? Sou apenas um menino, não sei nem falar. Mas Jesus está no barco. Quando Ele está no barco, você pode até se desesperar, como aconteceu com os discípulos, que estavam no barco, que estava carregando o próprio Cristo na embarcação, e a tempestade veio. Pode ter certeza que nenhum de nós está livre dessas tempestades no dia a dia. Todos nós vamos passar por uma tempestade por algum momento. Seja tempestade financeira, seja tempestade espiritual, seja tempestade na sua família, seja tempestade na sua vida sentimental, espiritual, você vai passar. Se Deus autorizou, você vai conseguir chegar. Não importa como, você vai chegar. Porque quando Ele escolhe, Ele capacita. Ele não escolhe os capacitados.
Sempre ele escolheu os que não tinham capacidade. Para quê? Para que a pessoa dizia, ah, Senhor, mas eu já sabia falar, mas eu era estudado, eu era bom, eu era isso, eu era aquilo. Não, não. Para que o seu nome não seja glorificado, mas para que o nome daquele que nos criou seja glorificado. Seja glorificado. Não é para nós nos exaltar, mas para que o nome dele seja exaltado. Acredito eu que Jesus, quando entrou no barco, já sabia de tudo, que ia acontecer a tempestade, que os discípulos iam se desesperar. Mas, mesmo assim, Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer. Tudo isso ia acontecer. E chegaram do outro lado, mesmo em meia tempestade, mesmo em meias lutas. Porque quando Cristo autoriza, ele já garantiu a sua chegada. Não importa como, mas a sua chegada é garantida. Não para que o nome dos discípulos fosse glorificado, mas o nome de Cristo foi glorificado. O nome de Jesus foi glorificado. Porque quando Jesus falou, aquieta-te mar, aquieta-te vento, houve a grande bonança no barco, na embarcação, grande calmaria no barco, no mar. E Jesus, ele não desampara os seus. Você pode estar em meia tempestade dizendo assim, não, eu estou só, Senhor. Eu estou sozinho. Senhor não me ouve mais, não me escuta mais. Mas muitas vezes Jesus está dentro do barco contigo. Só precisa você lembrar que Jesus esteja no barco. Só precisa você lembrar que Cristo está no barco contigo e que Ele não vai te deixar afundar. Aleluias. É por isso que eu fico muito feliz em servir esse Deus. Eu fico muito contente em servir esse Deus. Porque esse Deus, mesmo em meio à tempestade, Ele não abandona os seus. Ele sempre está com os seus. Independente da dor, do sofrimento, independente de você não saber falar, e independente de você dizer, Senhor, eu sou apenas um menino. Independente de você dizer assim, Senhor, eu sou homem de língua pesada, não sei falar. Jesus vai te capacitar. Nem que ele tem que criar uma situação, como como aconteceu com Moisés. Moisés foi criado pela rainha, a filha de Faraó. Ele foi criado, diz a Bíblia, nos melhores ensinamentos que existiam na época. Foi criado com os melhores ensinamentos. Os ensinos nobres da época. E o que aconteceu? O que aconteceu? Deus falou, não, desse jeito você não me serve, não. Jesus preparou, quer dizer, Jesus criou uma situação para fazer Moisés sair do Egito. Aconteceu dele matar aquele homem e enterrar na areia. E daí para frente aconteceu outra situação que a pessoa reconheceu ele, que ele tinha matado. Ele falou, aí ele foi repreender. Ele falou, não, se você está achando que eu tenho medo porque você matou o fulano e enterrou na areia, não, comigo é diferente. Aí dali causou medo nele. Ele teve que se tornar fugitivo. Ele fugiu para o deserto. E nessa fuga dele para o deserto, é onde Deus falou assim, agora eu vou te capacitar, do meu jeito. Moisés teve que desaprender tudo o que ele aprendeu. Tudo o que ele aprendeu, ele teve que desaprender, porque Deus falou assim, desse jeito aí você não me serve não. Você foi criado como filho de papaizinho. Você foi criado como nobre. E você não está capacitado. Como é que você vai enfrentar um deserto? Porque o lugar que Jesus ia tirar o povo era pelo deserto. E jamais Moisés estaria capacitado para tirar o povo pelo deserto. Porque Moisés não tinha experiência nenhuma para o deserto. Deus vai e manda Moisés para o deserto. Para que ele mandou ele para o deserto? Para capacitar ele. Para capacitar Moisés. Para capacitar Moisés. E quando Deus te chamar, Ele vai te capacitar. Eu não sei como. Eu não sei se é jogando você no deserto.
Eu não sei se é jogando você na cova. Eu não sei se é jogando você na fornalha de fogo ardente. Eu não sei se é jogando você na prisão, como fez José. Jogando no buraco, como jogou José primeiro. Depois jogou na prisão. Não sei como. Você vai terminar. Mas acredito que se Deus te autorizou, você vai chegar, não importa como. Não importa como, você vai chegar. Porque quando Deus, ele te escolheu, ele não escolheu você pela sua capacidade, não. Quem diria que Davi, um cara criado lá dentro do mato, caipira, um cara criado lá pastoreando ovelhas, quem diria que esse homem ia ser um rei? O rei Davi? Quem diria que esse homem ia ser o rei? Não pelo mérito dele, não pela capacidade dele, mas pela coragem e pela ousadia. Davi já tinha matado um urso, Davi já tinha matado um leão e depois matou também um gigante. Deus disse a esse homem que eu preciso, homem de coragem, porque na verdade o que só Deus precisa de nós é que nós teremos coragem. Por que Jesus escolheu Pedro para pastorear as ovelhas? Pela coragem. Não foi pela capacidade. Pela Bíblia nem estudo ele tinha. Mas Deus escolheu ele pela coragem. Foi o primeiro que teve coragem de dar umas passadas dentro da água.